Capítulo 47. Análise sucinta das organizações comunistas atuantes no Brasil. Vínculos em nível internacional. Partido Comunista Brasileiro. O PCB está inserido e é membro do Movimento Comunista Internacional. Recebe auxílio financeiro e orientação ideológica do PCUS. Seus quadros recebem treinamento político na União Soviética, RDA, Tchecoslováquia e Cuba. Seus dirigentes participam de reuniões e congressos em nível internacional com outros PC. As últimas reuniões desse tipo de que participaram dirigentes do PCB foram realizadas em Buenos Aires, julho de 1983, Bogotá, novembro de 1984, e Havana, junho de 1985. O PCB mantém representantes permanentes em diversas organizações de frente do MCI, Federação Mundial da Juventude Democrática, Budapeste, Conselho Permanente de Unidade Sindical dos Trabalhadores da América Latina, México, e Revista Internacional, Praga. Em todas as campanhas desenvolvidas pelo MCI, o partido sempre está presente. Excelência. A atual campanha pela paz e a campanha, em nível de América Latina e Caribe, inspirada por Fidel Castro, pela suspensão do pagamento da dívida externa. Uma quantia anual em dólares é recebida do PCUS pela seção de finanças do PCB, a título de ajuda fraternal. Esse dinheiro é aplicado pela seção de empreendimentos do Comitê Central. Estima-se que a seção de finanças dispõe de quantia mensal superior a 100 milhões de cruzeiros para fazer o partido funcionar e remunerar os militantes profissionalizados. Partido Comunista do Brasil. O PCdoB, em nível mundial, tem na Albânia o seu principal sustentáculo dentro do movimento comunista internacional. Em seus documentos, o PCdoB classificou esse país como o farol do socialismo mundial. Algumas dezenas de militantes do PCdoB vêm, ultimamente, viajando aquele país, com as mais variadas finalidades: receber treinamento político-teórico na Escola de Quadros do Partido do Trabalho da Albânia, realizar estágios de aprimoramento sindical, manter contatos com as organizações de jovens e mulheres albanesas, representar o PCdoB nos congressos do Partido do Trabalho da Albânia e nas festividades de comemoração da data nacional albanesa, etc. Objetivando divulgar internamente a Albânia, seu povo, seus costumes e sua linha política, além de promover um crescente movimento de pressão que venha facilitar o restabelecimento de relações diplomáticas do Brasil com aquele país, o PCdoB fundou a Associação de Amizade Brasil-Albânia, com matriz em São Paulo, capital. Utilizando o mesmo currículo da Escola de Quadros do PT da Albânia, o PCdoB fundou, em junho de 1984, a sua própria Escola de Formação de Quadros, que continua funcionando na Rua França Pinto, 330, Vila Mariana, São Paulo, mascarada pela denominação de Centro de Estudos e Pesquisas Econômicas e Sociais, CEPES. Por essa escola admite-se que já tenham passado, até hoje, cerca de 500 militantes. Essa vinculação internacional é admitida pelo PCdoB, somente para exemplificar, nas páginas 1, 12 e 13 do Informe Político do Comitê Central aos 6 graus Congresso do PC do Brasil, que foi realizado em janeiro-fevereiro de 1983 e cujas resoluções, ora vigentes no partido, dizem textualmente: somente a Albânia, fiel aos princípios de luta de classes da doutrina marxista-leninista, constrói o socialismo científico. A Albânia socialista constrói decididamente, apesar das imensas dificuldades do cerco imperialista, uma nova sociedade dirigida pela classe operária. Ali não há crises, nem inflação, nem desemprego. Os trabalhadores e setores progressistas de todos os países cerram fileiras em defesa da Albânia, que mantém erguida e vitoriosa a bandeira do socialismo proletário, em contraposição ao mundo decadente do imperialismo. Movimento Revolucionário 8 de Outubro. O MR8 tem no Estado cubano seu principal aliado em nível mundial. Busca, também, incessantemente, despertar sua credibilidade junto ao Estado soviético e ao PCUS, aos quais não poupa elogios, mas esses anseios não têm sido correspondidos. Vem também o MR8, nos últimos 5 anos, desenvolvendo sólidos laços com o governo sandinista da Nicarágua, possuindo, inclusive, um escritório de representação em Manágua. Em certa época, membros do Comitê Central mantiveram, também no Brasil, estreitos contatos com representantes da Organização pela Libertação da Palestina, através de membros do corpo diplomático da Líbia em Brasília. Partido Revolucionário Comunista. O PRC tem adotado, desde a sua fundação, em 21 de janeiro de 1984, uma posição sui generis no que se refere a relacionamentos internacionais, tecendo pesadas críticas, indiscriminadamente, à URSS, Cuba, Albânia, Polônia, etc. Não se vislumbrou, até hoje,
qualquer dado que permitisse vincular o PRC a outros partidos ou estados comunistas, continuando essa organização de esquerda a desfilar o seu radicalismo com uma proposta que diz ser autenticamente nacional, apesar de enquadrar-se, pelo que preconizam seus documentos, nas diretrizes gerais propugnadas pelo MCI. 2. Estrutura do partido. Partido Comunista Brasileiro. O PCB possui, atualmente, cerca de 8.000 militantes. No último congresso realizado, o 7º, em janeiro de 1984, quando a representatividade de cada delegado presente correspondia a 100 militantes, estiveram presentes 67 delegados. O PCB tem os seguintes órgãos de direção: um comitê central composto por 33 membros efetivos e 33 suplentes, uma comissão executiva composta por 11 membros e um secretariado, órgão que, estatutariamente, dirige o dia a dia do partido. Em 22 estados e no Distrito Federal o partido tem comitês estaduais organizados, são os órgãos máximos de direção no estado, e comitês municipais em um número de municípios difícil de calcular. Os comitês estaduais e municipais são definidos, estatutariamente, como órgãos de direção intermediária. Intermediária, porque estão entre as bases e a direção central do partido. Subordinadas à comissão executiva e, através dela, ao CC, existem 15 seções denominadas seções do Comitê Central, órgãos que dirigem e implementam a atividade do partido nos diversos campos: seção sindical, de finanças, de empreendimentos de massas, de organização, de relações exteriores, de campo, de agitação e propaganda, juvenil, de educação, de entendimentos políticos, feminina, seção de trabalho militar, seção eleitoral e a seção afro-brasileira, esta, criada em mar 85, objetivando o desenvolvimento de um trabalho político junto ao chamado Movimento Negro. Partido Comunista do Brasil. Estima-se que o PCdoB possua, atualmente, cerca de 6.000 militantes organizados em todos os estados e territórios, com exceção de Fernando de Noronha. 2 estados, São Paulo e Bahia, têm visível proeminência na estrutura do PCdoB. Em outubro de 1984, somente na cidade de São Paulo, o PCdoB possuía 1.848 militantes, ao passo que Salvador era considerada jocosamente pelos militantes como a capital internacional da Albânia, tamanha maciça infiltração do partido em praticamente todos os setores profissionais, estudantis, operários, culturais e religiosos daquela cidade. O PCdoB dispõe de um comitê central composto por 21 militantes efetivos e uma comissão executiva composta por 7 membros do CC, cada um dos quais responsável por uma secretaria, a saber, secretário-geral, secretário de organização, sindical, de massas, de agitação e propaganda, de cultura e secretário de trabalho militar. Observe-se que no PCdoB, ao contrário do PCB, a Secretaria de Trabalho Militar, a mais secreta do partido, não visa a organização do partido no seio dos militares, mas sim a preparação das condições necessárias à implantação da luta armada no país. Movimento Revolucionário 8 de Outubro. O MR8, com um efetivo estimado em 1.000 militantes, atualmente não possui uma estrutura organizada em nível nacional. Até meados de 1983, quando cerca de 50% a 60% de seus militantes abandonaram a organização, ingressando no PCB, essa estrutura era sólida. Hoje, a direção tenta administrar um crônico déficit financeiro orgânico que beira a insolvência. Seu comitê central é constituído por 40 membros efetivos e 20 suplentes. Embutida no comitê central e composta por 14 de seus membros efetivos, o MR8 possui uma comissão política, responsável pela direção do dia a dia da organização. Seus principais comitês estaduais, em ordem decrescente de importância, são os de São Paulo, Pernambuco e Rio de Janeiro. Partido Revolucionário Comunista. O PRC também não está estruturado em nível nacional. Apesar de possuir militantes em todos os estados, conforme a Lardeia, o PRC só possui comitês regionais realmente organizados em 8 deles: SP, Rio de Janeiro, Pará, MG, BA, CE, PE e RS. Supõe-se que possui 21 membros efetivos em seu comitê central. Seu principal dirigente é o deputado federal PTSP José Genuíno Neto, ex-militante do PCdoB e ex-guerrilheiro do Araguaia. 3. Campo político. Partido Comunista Brasileiro. Segundo as inúmeras entrevistas que a imprensa vem publicando com dirigentes do partido e dados de conhecimento dos órgãos de informações, este dispõe de cerca de 10 deputados federais, 20 estaduais, 100 vereadores e 7 prefeitos, todos eleitos pela legenda do PMDB. Alguns desses elementos estavam em cargos de direção, simultaneamente, no PCB e PMDB, como Roberto Freire,
Executiva Nacional do PMDB e Comissão Executiva do Comitê Central do PCB, Alberto Goldman, CC do PCB e Secretário-Geral do PMDB-SP, Carlos Alberto Miller Lima Torres, CC do PCB e Presidente do PMDB-DF, e outros. Até novembro de 1985 somente 3 deputados federais assumiram a legenda do PCB, Roberto Freire, Alberto Goldman e Fernando Santana. Partido Comunista do Brasil. Assim como o PCB, o PCdoB encontra-se enquistado no PMDB, legenda pela qual elegeu, em 1982, 6 deputados federais, 8 deputados estaduais e, provavelmente, 2 prefeitos e cerca de 50 vereadores. Devido à importância que dá à sua participação no seio do PMDB, o PCdoB organizou dentro daquela legenda legal chamado Bloco Popular do PMDB, composto basicamente por seus militantes e simpatizantes. As principais lideranças do PCdoB na Câmara Federal são os seguintes deputados, todos militantes: Haroldo Borges Rodrigues Lima, PMDB-BA, Aurélio Pérez, PMDB-SP, Aldo Silva Arantes, PMDB-GOL, e José Luiz Moreira Guedes, PMDB-MG. No informe político ao 6º Congresso do PCdoB, janeiro-fevereiro de 1983, a direção do PCdoB definiu que o trabalho parlamentar constitui uma das frentes mais importantes. O partido deve desenvolver intensa atividade nesse setor, relacionando com a atividade extraparlamentar, que é a principal. Movimento Revolucionário 8 de Outubro. O MR8 também dispõe de militantes privando da vida orgânica do PMDB. Nas eleições de 15 de novembro de 1982, o MR8 conseguiu eleger 2 deputados federais, cerca de 5 deputados estaduais, provavelmente 2 prefeitos e vice-prefeitos, e por volta de 20 vereadores em todo o Brasil. A título de registro, vale destacar que a não aprovada emenda que restabelecia as eleições diretas para presidente da República, votada em 25 de abril de 1984, que ficou conhecida como Emenda Dante de Oliveira, foi de autoria do deputado federal do PMDB e militante do MR8, Dante Martins de Oliveira. Sua principal liderança na Câmara Federal é o deputado Sérgio Manuel da Cruz. Partido Revolucionário Comunista. O PRC, apesar de encontrar-se majoritariamente infiltrado no Partido dos Trabalhadores, possui também militantes embutidos no PMDB, principalmente nos estados do Pará, Ceará e Rio Grande do Sul. Seus representantes na Câmara Federal são os militantes deputados José Genoíno Neto, PT-SP, e Iranildo Pereira, PMDB-PE. Elegeu, ainda, o PRC um deputado estadual e 5 vereadores. Seus militantes com mandato parlamentar não atingem a uma dezena. 4. Imprensa. Partido Comunista Brasileiro. O PCB edita um jornal semanal, o Voz da Unidade, e uma revista trimestral, Problemas, e possui uma editora, a Novos Rumos, em São Paulo. Esses são empreendimentos vinculados ao Comitê Central. No restante do país, todavia, há mais alguns jornais e editoras, funcionando de forma declarada ou encoberta, vide item 5. Partido Comunista do Brasil. O PCdoB edita um jornal semanal, Tribuna da Luta Operária, um periódico, até há pouco clandestino, A Classe Operária, e uma revista teórica bimensal, Princípios. Possui também uma editora, Anita Garibaldi, em São Paulo. É considerado de muito bom nível o trabalho de agitação e propaganda efetuado pela imprensa do PCdoB. Movimento Revolucionário 8 de Outubro. O MR8 edita, irregularmente, devido à crise financeira que já nos referimos, o jornal Hora do Povo. Suspendeu a edição da revista Brasil Hoje, que tinha uma proposta de circulação mensal. Também suspendeu a circulação de seu jornal clandestino Unidade Proletária. Possui uma editora, Hora, Serviços Jornalísticos Limitada, que também atravessa séria crise financeira. É de péssimo nível, especialmente devido à irregularidade de circulação, a imprensa partidária do MR8. Partido Revolucionário Comunista. O PRC não possui, ainda, um jornal próprio. Nos últimos meses, porém, seus militantes vêm divulgando o breve lançamento de um periódico que receberá o título Fazendo Amanhã, de circulação nacional. O principal meio de divulgação e de agitação e propaganda do PRC, desde sua fundação, tem sido as panfletagens. O PRC influencia o jornal Resistência, editado pela Sociedade Paraense de Defesa dos Direitos Humanos, em Belém, Pará. 5. Organizações de frente. Partido Comunista Brasileiro. Para atuação junto às massas e difusão da ideologia, o PCB criou e faz funcionar as seguintes organizações de frente e empreendimentos, alguns de propriedade do partido, outros apenas com militantes em cargos de direção. Instituto Astrogildo Pereira,
Rio, SP-IRS. Instituto Cultural Brasil-África, Rio. Centro de Estudos Luiz Maranhão, RN. Livraria Ciência e Paz, Rio. Distribuidora Regis de Publicações Limitada, S. Distribuidora e Editora Unidade Limitada, RS. Associação Brasiliana de Cultura, SP. Associação Cultural José Marti, SP, Rio de Janeiro e RS. Conselho Cearense de Defesa da Paz Mundial, CE. Abraço. Associação Brasileira de Solidariedade a Moçambique, SP. CEFEG. Centro de Estudos Filosóficos e Econômicos de Goiás, GO. Empresa Gráfica Hoje, SP. Revista em Foco, Rio de Janeiro. Editora Revan, Rio de Janeiro. Brasil Leste Corretores, Rio de Janeiro. Livraria Técnico-Científica Limitada, SP. Jornal Voz da Unidade, SP e mais 21 regiões. Revista Problemas, SP. Editora Novos Rumos, SP. Gráfica Americana, Rio de Janeiro. Gráfica Editora Itambé S.A., Rio. Renograph, S. Marcrad Comércio Internacional S.A., Rio. Gazeta do Brasil, Rio. Livraria Página, Rio. Centro Brasileiro de Defesa da Paz e da Ecologia, Rio. Centro Brasileiro de Defesa da Paz, Rio, BA, DF, CE, RN, PR. Editora Semente Limitada, Rio. Livraria Galilei, DF. CEPES, Centro de Estudos Políticos, Econômicos e Sociais, MS. Centro Cultural Oduvaldo Viana F, SP. Editora Caetés Limitada, SP. Centro de Memória Sindical, SP. Revista Presença, SP. Jornal à Esquerda, SP. Jornal Luta Operária, CE. União Cultural Brasil RSS, RIB. Preto, SP e Campinas, SP. Instituto Aldemar de Almeida Neves, ES. Instituto Levi Hall de Moura, Pará. Suplemento Mensal Juventude, encarte ao Jornal Voz da Unidade. Instituto Cultural Brasil RSS, Rio de Janeiro, RS, GO, MG, PEIM. Jornal Popular Democrático, CE. Popular Editora Limitada, CE. Centro Cultural e Recreativo de Goiânia, GO. Jornal Correio da Rua, CE. Jornal União Sindical, MG. Fundação Astrogildo Pereira, SC. Associação Cultural Bertolt Brecht, SP e Rio de Janeiro. Movimento Pacifista Brasileiro, SP. Diplomata. Distribuidora de Publicações Limitada, PE. Fundação Professor Osmar de Aquino, PB. Casa da Voz da Unidade, SP. Casa de Cultura Paulo Pontes, SP. Escola Popular Astrogildo Pereira, SP. Movimento pela Constituinte, Rio de Janeiro. Centro Brasil Democrático, Rio de Janeiro e vários outros estados. Instituto Roberto Morena, SP. Arquivo Histórico do Movimento Operário Brasileiro, Milão, Itália. Associação Internacional contra a Tortura, Milão, Itália. Associação de Mulheres Brasileiras e Italianas, Milão, Itália. Instituto Paranaense de Pesquisa, PR. Centro de Solidariedade à Voz da Unidade, MG. Partido Comunista do Brasil. As principais organizações de frente e empreendimentos do PCdoB são Associação de Amizade Brasil-Albânia, União da Juventude Socialista, as Uniões de Mulheres, existentes em praticamente todos os estados, Associação Liberdade Mulher, Juventude em Movimento, Instituto de Cultura Operária e Popular, Centro de Estudos Sindicais. Centro de Estudos e Apoio ao Trabalhador Agrícola, Centro de Estudos e Pesquisas Econômicas e Sociais e Centro de Cultura Operária. Além desses, há mais os seguintes: Creche Petequinha, SC. Centro de Cultura Lima Barreto, Rio de Janeiro. Movimento Amador de Expressão Cultural, MAEC. Também conhecido como Casa da Cultura de Vila Prudente, SP. Centro de Estudos Políticos, SP. Centro de Educação e Saúde Popular, BA. Editora Anita Garibaldi, SP. Editora Maria Quitéria Limitada. Edita o Jornal Folha Popular, BA. Xambioá Bar, GO. Associação de Amizade Brasil-Albânia, SP. Associação Popular de Saúde, SP. Centro de Estudos e Ação Cultural, SEAC, CE. Centro de Estudos e Debates Populares, CEDEPO, RS. Pauta Editora Limitada,
SP. Altart Pontos Limitada. SP. União da Juventude Socialista, UJS, SP. Revista Princípios, SP. Centro de Cultura Operária de São Paulo, SP. Instituto de Cultura Operária e Popular, ICOP, SP. Centro de Estudos Políticos e Sociais, CEPS, SP. Centro de Estudos e Apoio ao Trabalhador Agrícola, SEATA, BA. Assessoria Popular de Educação, Saúde e Política, APESP, BA. Centro de Estudos Sindiais, SP. Centro de Cultura Operária de Belo Horizonte, MG. Centro de Cultura Operária de Salvador, BA. Jornal Opinião Democrática, S. Editora Cotaxé Limitada, S. Jornal Folha Popular, BA. Jornal Tribuna da Luta Operária, SP e 34 sucursais. Escritório de Assessoria Parlamentar, Jurídica e Sindical, EPGIS, BA. Centro de Memória da Juventude, SP. Centro de Cultura Operária de Embu, SP. Grupo Musical Cio da Terra, GO. Jornal Albânia. Boletim da Associação de Amizade Brasil-Albânia, SP. Associação Liberdade Mulher, Rio de Janeiro. Juventude e Movimento, SP. Movimento Cultural do Piauí, PI. Movimento Revolucionário 8 de Outubro. A principal organização de frente do MR8 é a JR8, Juventude Revolucionária 8 de Outubro, criada em 1985 com o objetivo de se autodivulgar entre os jovens e, entre esses, arregimentar novos militantes. Além desta, há mais as seguintes: Quarup, Livraria, Distribuidora e Editora Limitada, Rio de Janeiro. Hora, Serviços Jornalísticos e Editora Limitada, Rio de Janeiro. Livraria e Editora do Povo, Rio de Janeiro. HP Editora Limitada. SP e outras 11 sucursais. Barbas Restaurante Bar, Rio de Janeiro. Distribuidora e Editora Vanguarda de Publicações Limitada. CE. Editora Quilombo Limitada. SP. Distribuidora Pajeú, PE. Barriga Verde, Serviços Jornalísticos e Editora Limitada. SC. Universo, Comércio e Distribuição de Livros e Jornais Limitada. PR. Detalho, Artes e Produções SC Limitada. Rio de Janeiro. Revista Brasil Hoje, Circulação Interrompida, SP. Centro de Estudos de Ciências Sociais Noel Nutels, Rio de Janeiro. Editora e Distribuidora Quebra-Quilos Limitada. PB. Jornal Momento do Povo, Circulação Interrompida. Chiru, Serviços Jornalísticos e Editora Limitada. RS. Oficina, Assessoria de Imprensa e Editora, Rio de Janeiro. Paz e Progresso, Editora Limitada. DEF. Zumbi, Distribuidora de Livros, BA. Limpa Azul, Ind Comércio de Produtos Químicos, SP. Maíra Produções Gráficas Limitada. Rio de Janeiro. 76. Centro de Estudos Teutônio Vilela, Pará. Partido Revolucionário Comunista. O PRC ainda não possui organizações de frente em funcionamento. 6. Luta Armada. Partido Comunista Brasileiro. O PCB, Partido Pacífico, Democrático e Bem Comportado, não abdicou da tese da luta armada. Na página 100 da publicação Uma Alternativa para a Crise Brasileira, que é a resolução política aprovada pelo 7º Congresso do Partido, em janeiro de 1984, e que, estatutariamente, só poderá ser alterada por um outro Congresso, lê-se o seguinte: nas condições atuais do mundo e do Brasil, existe a possibilidade real de o processo revolucionário brasileiro atingir os seus objetivos por caminhos que excluam a luta armada, a insurreição e a guerra civil. A escolha dos meios para libertar o país e transformar a sociedade brasileira não depende exclusivamente do proletariado e dos seus aliados, o que lhes impõe a necessidade de dominar todas as formas de luta. Partido Comunista do Brasil. Julga o PCdoB que as classes dominantes tornam inviável o caminho pacífico da revolução. Menciona ainda que os comunistas não renunciam ao princípio fundamental e científico da violência revolucionária, que se impõe objetivamente como elemento essencial da luta de classes. Partido Revolucionário Comunista. O PRC, bastante radical, divulga a respeito da luta armada que os comunistas, para cumprirem a missão histórica de dirigentes da classe operária em sua revolução, reafirmam que, diante da violenta opressão de classe da sociedade capitalista, a revolução social do proletariado será necessariamente violenta. A luta armada é um componente essencial de sua realização.
O MR8 divulgou num de seus documentos que só um ingênuo ou um charlatão pode proclamar que nosso povo deve renunciar de antemão à luta armada, em função da possibilidade teórica de um desenlace pacífico para a Revolução Brasileira. 7. Juventude Comunista. O documento Uma Alternativa diz o seguinte, às folhas 198. É imperioso que sejam retomados os esforços determinados pelo Coletivo Nacional, leia-se, Comitê Central, para que, atendidas as exigências legais, ressurja uma grande juventude comunista, para a renovação do Brasil e para a luta contra o atual regime. Os comunistas têm que se empenhar para que a juventude operária se organize e se transforme na principal força do movimento juvenil. Também é indispensável aos comunistas a mobilização e a organização das massas juvenis do campo. Para a mobilização estudantil, é decisiva a luta contra a política educacional do regime e contra a crise do ensino. A respeito da atuação junto à juventude, o PCdoB menciona: grande importância para a mobilização e organização de amplas massas sob a direção do partido tem também as entidades que congregam a juventude, as mulheres e a intelectualidade, etc. O partido, em cada local, deve dar atenção à organização e mobilização destes segmentos das massas. Informe de organização do 6º Congresso do PCdoB, janeiro-fevereiro de 1983, folhas 20. O PCdoB fundou, assim, em 1984, a União da Juventude Socialista, unicamente para atuar junto ao segmento jovem da população. O MR8 também empresta especial importância à atuação no seio da juventude. Cerca de 60% de seus militantes, em rápida estimativa, têm menos de 30 anos de idade, enquadrando-se, portanto, nesse segmento. Deste modo, no primeiro quadrimestre de 1985 o MR8 ultimou os preparativos e fundou a Juventude Revolucionária 8 de Outubro, movimento que objetiva incrementar as atividades da organização junto aos jovens. O PRC, apesar de em seus documentos não abordar especificamente a atuação no seio da juventude, o faz, na prática, com grande intensidade. Como maior exemplo, possui a bem estruturada tendência caminhando, no âmbito do movimento educacional, com atuação em nível nacional. 8. Caráter da Revolução. Partido Comunista Brasileiro. Diz o seguinte o documento Uma Alternativa, às folhas 158. O caminho da Revolução Brasileira, orientada para o socialismo, é, deste modo, democrático e nacional, pela conquista e ampliação contínua da democracia. Partido Comunista do Brasil. O PCdoB diz o seguinte: é evidente que o proletariado revolucionário, em sua luta pelo socialismo, ajustará principalmente as contas com o imperialismo, o latifúndio e os grandes monopólios brasileiros. Somente depois de vencida essa etapa, passará a outra, socialista. Partido Revolucionário Comunista. O PRC, ao abordar este tema, mencionou: a Revolução Brasileira se dirige principalmente contra a dominação do capital monopolista brasileiro e estrangeiro. Orienta-se, portanto, contra o Estado burguês que garante esta dominação. Movimento Revolucionário 8 de Outubro. O MR8 prega a implantação de um governo democrático e popular, por intermédio de uma revolução nacional, democrática e popular. A partir deste ponto estariam estabelecidas as premissas objetivas para a implantação do comunismo. 9. A escola e a universidade. Partido Comunista Brasileiro. Hoje, as escolas e as universidades são centros de luta ideológica, constituem espaços importantes para o florescimento das posições políticas e ideológicas da classe operária e do combate ao regime pela democracia, uma alternativa. Folhas 197. Partido Comunista do Brasil. No âmbito do movimento educacional, o PCdoB criou e orienta o Grupo Viração, tendência que congrega seus militantes em nível nacional. Isso não impede que seus militantes, taticamente, participem de frente com militantes de outras organizações de esquerda, adotando essas chapas, por conseguinte, outras denominações, de conformidade com os acordos concertados. O atual presidente da União Nacional de Estudantes, UNE, eleito para o período 1984-1985, é militante do PCdoB. O PCdoB, no âmbito dos professores e funcionários universitários, domina também diversas associações de docentes e associações de servidores de universidades. Dessa forma, o partido tem condições, se o desejar, e se existirem as condições objetivas para que isso ocorra, de paralisar algumas universidades, tanto no ambiente de professores quanto no de alunos. Movimento Revolucionário 8 de Outubro. É razoável a penetração do MR8 no movimento educacional,
possuindo militantes na atual diretoria da UNE e detendo a hegemonia também em alguns diretórios centrais de estudantes, DCE, diretórios acadêmicos, DA, Uniões Estaduais de Estudantes, UEE, e Uniões Metropolitanas de Estudantes, UMES. Orienta, em nível nacional, a tendência estudantil mãos à obra. Partido Revolucionário Comunista. O PRC possui, em nível nacional, para congregar seus militantes, a tendência caminhando e está também representado na atual diretoria da União Nacional de Estudantes, 1984 a 1985. Militares. Partido Comunista Brasileiro. Diz o documento uma alternativa. As folhas. 204. Para que as FFA se engajem na reorganização democrática da vida social brasileira, pensamos que é indispensável a reformulação da atual doutrina de segurança nacional, substituindo-a por uma concepção a serviço dos interesses democráticos, populares e nacionais e a reformulação da sua doutrina estratégica, de modo a levar em conta os reais inimigos do nosso povo. Em outras palavras, essa redação ambígua objetiva, na verdade, desvincular as FFA da tarefa constitucional de responsáveis pela segurança interna. Partido Comunista do Brasil. Uma das citações do PCdoB acerca dos militares. É imprescindível que todos os que desejam mudar o atual estado de coisas se congreguem estreitamente. Os operários e os camponeses, núcleo fundamental da unidade do povo, junto com os estudantes, os intelectuais progressistas, os soldados e marinheiros, sargentos e oficiais democratas, os artesãos, os pequenos e médios industriais e comerciantes, os sacerdotes ligados às massas e com outros patriotas, constituirão um elemento indispensável para conseguir um governo popular que realize um programa revolucionário. Manifesto Programa do PCdoB, 18 de junho de 1962. Movimento Revolucionário 8 de outubro. Insurreição das massas operárias, às quais devem se somar todas as demais camadas revolucionárias de nosso povo, inclusive parcelas significativas de soldados, cabos, marinheiros e suboficiais que hoje ocupam as fileiras do Exército. Burgueses, é o elemento central e decisivo da linha militar da Revolução Brasileira. Programa do MR8, Segundo Congresso. Outubro de 1979, folhas. 45. Partido Revolucionário Comunista. O PRC prega a extinção das atuais FFAA e o armamento geral do proletariado e do campesinato pobre e milícias operário populares. Programa do PRC, 21 de janeiro de 1984, folhas. 21. Não mencionou até aqui, o PRC, desde que foi constituído, a regimentação de militares para suas fileiras, mas é óbvio, pelos ensinamentos da doutrina comunista, que não teria sentido abdicar dessa tarefa. O Partido Comunista Brasileiro. O Partido Comunista Brasileiro se orienta pelo marxismo-leninismo e pelos princípios do internacionalismo proletário. Educa seus membros no espírito de solidariedade dos trabalhadores de todos os países. Em sua atividade tem sempre em vista seus deveres como parte do movimento comunista mundial. O Partido Comunista Brasileiro, vanguarda política e forma superior de organização da classe operária, tem por objetivo a conquista do poder político para o estabelecimento do socialismo e do comunismo em nossa pátria, introdução ao Estatuto do PCB, aprovado no 6º Congresso, em dezembro de 1967. Partido Comunista do Brasil. A respeito do partido, o PCdoB define: o Partido Comunista do Brasil orienta-se pelo marxismo-leninismo e pelos princípios do internacionalismo proletário, e tem como objetivo programático final o socialismo e o comunismo. Empenha-se em levar o povo brasileiro à conquista de um governo popular revolucionário. Introdução aos Estatutos do PCdoB, junho de 1966. Partido Revolucionário Comunista. Por sua vez, estatutariamente, o PRC tem em conta: o Partido Revolucionário Comunista é uma organização política de caráter revolucionário decidida a dar continuidade à luta dos comunistas brasileiros, iniciada em 1922, pela formação da verdadeira vanguarda da classe operária, capaz de dirigir o proletariado e as massas populares no caminho da Revolução Socialista e do comunismo. Estatuto do PRC, 21 de janeiro de 1984, folhas. 27. Movimento Revolucionário 8 de outubro. Já o MR8 diz a seu próprio respeito o seguinte: somos uma organização política marxista-leninista, cuja finalidade é contribuir para a reconstrução do Partido Revolucionário do Proletariado no Brasil, que assuma a vanguarda da luta da classe operária e das massas exploradas pela derrubada do poder burguês, pela supressão da propriedade privada dos meios de produção e pela construção do socialismo,
como transição para a abolição da sociedade de classes e para o ingresso numa sociedade comunista, art. 1º dos Estatutos do MR8, outubro de 1979. Centralismo democrático. Diz o artigo 9º do Estatuto do PCB, aprovado no 6º Congresso, o princípio diretor da estrutura e do funcionamento do partido é o centralismo democrático, que significa centralização com base na democracia e democracia sob direção centralizada. A unidade e a disciplina do partido, fundadas no centralismo democrático, são incompatíveis com qualquer forma de atividade desagregadora ou de organização fracionista. O centralismo democrático é o princípio diretor da organização do partido e assegura sua unidade política, ideológica e de ação, art. 6º dos Estatutos, junho de 1966. O MR8 tem diretriz semelhante. Nosso princípio fundamental de organização é o centralismo democrático, pelo qual regem-se todas as relações entre os diversos organismos e militantes da organização. Manifesta-se pela escolha democrática dos organismos superiores e pela subordinação de todos os demais organismos a eles, art. 3º dos Estatutos, outubro de 1979. O PRC, no artigo 3º de seus Estatutos, de 21 de janeiro de 1984, expressa idêntico pensamento. O centralismo democrático é o princípio diretor da organização do partido. Direção coletiva. O partido precisa ser gerido à base da direção coletiva, dificultando cada vez mais o exercício do liberalismo, uma alternativa, folhas. 220. Todas as organizações e órgãos dirigentes do partido desenvolvem o trabalho coletivamente, definindo, ao mesmo tempo, a responsabilidade individual de cada um dos seus membros, letra H, artigo 9 do Estatuto do PCB. Ao abordar a direção coletiva, o PCdoB estatuiu, no artigo 6º, letra e dos seus estatutos, em janeiro de 1966, que um dos aspectos principais do centralismo democrático é a decisão e trabalho coletivo em todas as organizações e órgãos dirigentes e responsabilidade individual de cada um dos seus membros na aplicação das resoluções adotadas. Sobre a direção coletiva, diz o MR8 que todos os militantes e organismos devem participar ativamente da vida partidária. Artigo 9 dos Estatutos do MR8, outubro de 1979. O PRC estatuiu que um dos elementos principais do centralismo democrático é a participação do coletivo de militantes no estabelecimento da linha político-ideológica e organizativa do partido. Artigo 3º, letra dos Estatutos do PRC, 21 de janeiro de 1984. Luta de classes. Um partido inabalável na convicção da realidade histórica e concreta da luta de classes da burguesia contra o proletariado, uma alternativa, folhas. 221. O PCdoB, o MR8 e o PRC, à semelhança do PCB, também adotam esse princípio do marxismo-leninismo e estimulam a luta de classes dos oprimidos, o proletariado, contra os opressores, a burguesia. Atuação dos comunistas na ilegalidade. Desde 1979 os comunistas passaram a atuar, participaram, contribuíram, estão inseridos e marcam sua presença nos movimentos sociais. Diz o PCdoB, devemos garantir a nossa contínua ação política, defendendo ao mesmo tempo a estrutura partidária frente aos golpes do inimigo. Trata-se, nas atuais condições políticas, de saber combinar corretamente a ação aberta no trabalho de massas com a preservação da estrutura clandestina do partido. O MR8, conforme já definiram seus dirigentes, não solicitará, a curto prazo, a sua legalização, continuando seus militantes com a dupla militância, no MR8 e no PMDB. Manterá, portanto, uma estrutura clandestina que terá condições, conforme supõe, de soerguer a organização na hipótese de um retrocesso e alteração das condições que hoje permitem o seu aberto funcionamento. O PRC, conforme declarações na imprensa de seus dirigentes, não está pleiteando a sua legalização. Manterá, taticamente, uma parcela de seus militantes atuando, em nível legal, no Partido dos Trabalhadores, preservando porém clandestina a estrutura da organização. A política imperialista e a questão da paz. Na publicação Uma Alternativa, As Folhas. 61 a 66, há um capítulo sob esse título. Os trechos mais interessantes são os seguintes. A política de contenção do movimento revolucionário mundial é um perigo mortal para a humanidade. A política do governo Reagan precisa ser barrada à base da mais ampla solidariedade internacional, fortalecendo-se a unidade, com os países socialistas. Obstáculos ao socialismo. Diz o documento Uma Alternativa, que os obstáculos ao socialismo são o imperialismo, os monopólios e o latifúndio,
que estão articulados organicamente com o Estado. A batalha anti-imperialista, por isso mesmo, está no centro da luta dos comunistas. Movimento sindical. Como Lenin definiu que o proletariado é a única classe revolucionária, o objetivo primeiro dos comunistas em todo o mundo é o de ganhar essa classe para a revolução. Dessa forma, o PCB, como todas as demais organizações comunistas atuantes no Brasil, dá prioridade absoluta à atuação junto ao chamado movimento sindical. O PCB, para isso, utilizasse de uma entidade não prevista no ordenamento jurídico vigente, recentemente tornada legal pelo ministro do Trabalho, a Coordenação Nacional das Classes Trabalhadoras, CONCLAT, criada em um congresso realizado em novembro de 1983, em Praia Grande Santos, SP. No que respeita a sindicatos urbanos e rurais, o PCB domina ou detém a hegemonia em diversas diretorias. Partido Comunista do Brasil ultimamente, sem descurar das atividades urbanas, o PCdoB vem dando impulso à sua penetração em sindicatos de trabalhadores rurais, já dominando, inclusive, as diretorias de alguns deles, em vários estados. Possui militantes ocupando cargos de direção em dezenas de sindicatos, em praticamente todos os estados e segmentos profissionais. Em suas intervenções no movimento sindical, o PCdoB tem se pautado pelo incentivo às greves e a atos de vandalismo, conforme se registrou em recente greve dos motoristas de Salvador BA, quando seus militantes participaram ativamente da depredação e incêndio de diversos coletivos. Movimento Revolucionário 8 de Outubro, o MR8 não tem, atualmente, uma atuação marcante no movimento sindical. Domina, principalmente, o Sindicato dos Metalúrgicos do Rio de Janeiro e de Ipatinga MG, o Sindicato dos Tecelões de Recife PE e o Sindicato dos Gráficos de São Paulo. Tem, porém, militantes infiltrados em diversas outras diretorias de sindicatos, sem, contudo, possuir hegemonia. Partido Revolucionário Comunista. Militantes do PRC participam de algumas diretorias de sindicatos, mas não se registrou, até aqui, a dominação exclusiva dessa organização comunista em entidade sindical. Pauta, também, o PRC, sua atuação no incentivo às greves e ao radicalismo de ações, características dos militantes do Partido dos Trabalhadores, onde o PRC está embutido, em nível legal. 19 membro do partido e seus deveres conforme definem estatutariamente o PCB, o PCdoB, o MR8 e o PRC. Membro do partido é todo aquele que acerta o programa e os estatutos do partido, cumpre suas decisões, paga as contribuições estabelecidas e milita em uma de suas organizações. Definem também o PCB, o PCdoB, o MR8 e o PRC como um dos principais deveres do militante a participação na elaboração da linha do partido e a sua aplicação na prática. Desse modo, é óbvio que, ao serem investidos em mandatos parlamentares ou funções públicas, os militantes despersonalizam-se, passando a agir primordialmente em razão dos interesses das organizações comunistas em que militam e às quais realmente pertencem. Lista de organizações: AP, Ação Popular, AFML, Ação Popular Marxista-Leninista, APML do B, Ação Popular Marxista-Leninista do Brasil, ALN, Ação Libertadora Nacional, AV, Ala Vermelha, Ala P, Ala Prestes, AJS, Alicerce da Juventude Socialista, Colina, Comando de Libertação Nacional, CS, Convergência Socialista, CLTB, Comitê de Ligação dos Trotskistas Brasileiros, Dissidência de São Paulo, DIG, Dissidência da Guanabara, DL, Dissidência Leninista, DS, Democracia Socialista, FER, Frente de Esquerda Revolucionária, FOC, Fração Operária Comunista, FB, Fração Bolchevique, FBT, Fração Bolchevique Trotskista, FOT, Fração Operária Trotskista, FQI, Fração Quarta Internacional, FURP, Fração Unitária pela Reconstrução do Partido, FLRP, Fração Leninista pela Reconstrução do Partido, LO, Liga Operária, MRT, Movimento Revolucionário Tiradentes, MPL, Movimento Popular de Libertação, MLP, MOLIPO, Movimento de Libertação Popular, MR8. Movimento Revolucionário 8 de Outubro, MRP, Movimento pela Emancipação do Proletariado, MNR, Movimento Nacional Revolucionário, MAR, Movimento de Ação Revolucionária, NCB, Núcleo Combate Brasileiro, OCS, Organização Comunista do Sul, ORMDS, Organização Revolucionária Marxista Democracia Socialista, OCMLPO, Organização Comunista Marxista-Leninista Política Operária, OMO, Organização de Mobilização Operária, OC 1º Maio, Organização de Combate 1º de Maio, OSI. Organização Socialista Internacionalista, OQI, Organização Quarta Internacional, ORT, Organização Revolucionária Trotskista, PRT,
Partido Revolucionário dos Trabalhadores, PCdoB, Partido Comunista do Brasil, PCB, Partido Comunista Brasileiro, PCR, Partido Comunista Revolucionário, PRC, Partido Revolucionário Comunista, PCBR, Partido Comunista Brasileiro Revolucionário, POC, Partido Operário Comunista, POCC, Partido Operário Comunista Combate, POLOP, Política Operária. PORT-P, Partido Operário Revolucionário Trotskista Posadista, PST, Partido Socialista dos Trabalhadores, PRT, Partido Revolucionário dos Trabalhadores, 4INT, Quarta Internacional, Rede, Resistência Democrática, TLLN, Tendência Leninista da Ação Libertadora Nacional, UCB, União dos Comunistas Brasileiros, VPR, Vanguarda Popular Revolucionária, Palmares.